corrente elétrica. O que é isso? Certamente você ia dizer que esse pedaço de fio aí, ele não vai dar choque. Mas por que ele não vai dar? Aí você vai me responder, professora, ele não está ligado na tomada, é óbvio que ele não vai dar choque. Pois bem, então vamos ver. O que acontece? O movimento desordenado das cargas elétricas, ou seja, dos elétrons, sejam eles íons ou elétrons, se eles estiverem desordenados, olha, um para cada lado, não vai ter existência de corrente elétrica, porque aqui dentro desse pedaço de fio, os elétrons eles estão se movimentando um para cada lado, tá? Agora, quando esse movimento ele é ordenado, todas essas cargas elétricas aqui, ó, nesse caso aqui está ilustrado só os elétrons, mas poderiam ser íons também, tá? Então, todos esses elétrons eles estão com o movimento ordenado, estão indo todos no mesmo sentido. Isso aqui sim, isso é uma corrente elétrica. Então, a gente define corrente elétrica como movimento ordenado de cargas elétricas, pessoal. Mas como que a gente faz para ordenar o movimento das cargas elétricas? Eu disse para vocês que se aquele pedaço de fio que a gente viu lá no início, os elétrons dele estão se movimentando de forma desordenada. E no segundo exemplo, eu mostrei que eles estavam ordenados. O movimento estava sendo ordenado. Então, para a gente ordenar o movimento dessas cargas elétricas, a gente vai ter que ter uma tendência de movimento. E ele vai ser provocado por uma fonte de energia elétrica, uma pilha, uma bateria, uma tomada. E essas coisas, né, a pilha, a bateria, a tomada, a gente chama de geradores. Então aqui eu tenho exemplo, bateria, tomada, pilha, né? Eles que vão fornecer, né, a eletricidade para ordenar o movimento das cargas e fazer, então, criar uma corrente elétrica. Um circuito fechado. O que é isso? Como um circuito elétrico, perdão. Um circuito elétrico, o que é isso? É um caminho, olha, fechado por onde a corrente elétrica ela vai percorrer. Se eu corto aqui esse fio, né, ou se eu abro esse fio aqui, a gente sabe que a lâmpada ela vai se apagar, porque eu vou estar abrindo esse circuito. E quando eu abro o circuito, não vai, o movimento dos elétrons eles não vão estar ordenados, e aí não vai ter passagem de corrente elétrica, tá? A física, ela trabalha com o sentido convencional, tá? Da corrente elétrica. O que é isso, professora? Olha só, no sentido real, como realmente a corrente elétrica passa, ela vai sair aqui, ó, do negativo e ela vai entrar pelo lado positivo, pelo polo positivo. Mas só que isso ia confundir um pouco as pessoas. Então, a física ela resolveu trabalhar com o sentido convencional, tá? No qual a corrente elétrica ela vai sair pelo polo negativo, acompanhando aqui, ela vai sair pelo polo positivo, tá? E ela vai entrar pelo polo negativo. Então, só seguir as setas aqui, ó, do verde, tá? E do azul. Então, quando eu perguntar, vocês já sabem qual é o sentido convencional, qual é o sentido que a física utiliza, é o sentido convencional da corrente elétrica, o sentido convencional no qual ela sai pelo polo positivo e entra pelo polo negativo, ok? Nós podemos calcular a intensidade de uma corrente elétrica? Sim, nós podemos. A intensidade da corrente elétrica, pessoal, é uma grandeza que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada área de um condutor elétrico. Por exemplo, aqui ó, a gente quer saber
a quantidade de carga elétrica aqui, ó, de carga elétrica que ela vai passar aqui, tá? No intervalo de tempo, por isso que tá esse S aí de segundos. Então, a gente utiliza esta equação aqui. E, professora, mais uma equação? Sim, mais uma equação, mas é bem tranquilo de resolver, ok? Então, aqui nessa equação, o I vai ser correspondente à corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica, tá, pessoal? Eu posso falar dessas duas formas. O T, ele vai ser referente ao tempo, tá? E sempre vai ser em segundo, porque essa aqui que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, tá? E o Q vai representar a carga elétrica, que a gente já tinha visto antes, que é representada por meio de Coulomb, tá? A unidade dela é o Coulomb. Ah, e um detalhe que eu não mencionei aqui, ó. Corrente elétrica, a unidade de medida vai ser o ampere, tá? Então, a gente vai colocar a letra A. Vamos ver como é que a gente vai resolver isso? Vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá? Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs, que é o C, atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica. Então, se ele já está falando para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica, nós vamos utilizar essa equação. Então, escrevam a equação, tá? Para a gente não se perder, assim como a gente fez na outra vez. Escrevi aqui. Nós vamos preencher a equação utilizando os dados retirados da questão. Então, pessoal, o que lembra? A unidade de medida é o coulombs, que é a quantidade de carga, tá? Então, tá escrito aqui, ó, uma carga elétrica. Então, botei o 32 aqui. Aqui embaixo tem o T, que é relativo ao tempo. A gente tem que botar isso em segundos. Então, a própria questão já colocou aqui, ó, 4 segundos. Então, preenchi aqui embaixo. Agora, é só dividir, pessoal. 32 dividido por 4 dá 8. E como a gente está falando de intensidade da corrente elétrica, nós temos que colocar a unidade de medida dela, que é o ampere, tá? Então, 8 amperes. Essa aqui que vai ser a intensidade da corrente elétrica que está passando nesse pedaço de fio neste momento que ele quer saber. Não é difícil. Bom, vamos lá. Efeito da corrente elétrica. O que é o efeito Joule? Isso aqui atrás, pessoal, é uma churrasqueira elétrica, tá? Nós vamos ver o que é o efeito Joule. O efeito Joule é o aquecimento, tá? Que a corrente elétrica provoca um condutor. Ou seja, quando passa uma corrente elétrica ali, naquele condutor, vai aquecer. E isso é bom para a gente, esse efeito Joule. Por quê? Isso é a base de funcionamento de vários aparelhos que nós utilizamos, como o ferro elétrico, o chuveiro, aquecedor, chapinha, sanduicheira, tá? Então, olha só, isso aqui é o fiozinho condutor, isso aqui tudo enroladinho aqui. Quando a corrente elétrica passar aqui, vai aquecer. Isso vai fazer com que a água do nosso chuveiro elétrico caia quentinha sobre a gente. A mesma coisa acontece aqui atrás dessa chapa aqui, ó, do ferro, tá? Aqui vai ter também uma resistência na qual a corrente elétrica vai passar e vai aquecer, então, este ferro, tá? Para a gente passar a nossa roupa. O efeito luminoso. Como que acontece o efeito luminoso? Essa emissão de luz, ela vai ser gerada através da passagem da corrente elétrica. E exemplo disso são as lâmpadas, tá? Efeito eletromagnético. Vai ser a criação de um campo eletromagnético, de um campo magnético, por meio da passagem de uma corrente elétrica. E isso pode ser exemplificado nas fechaduras eletrônicas. Tá? Então, é criado um campo magnético através da passagem da corrente elétrica. Resistores. O que é um resistor?
O resistor, pessoal, é um elemento de um circuito que ele vai oferecer dificuldade na passagem da corrente elétrica. E a gente vai entender por que ele dificulta a passagem da corrente elétrica logo mais. Então, eu coloquei aqui os exemplos. Esse aqui são resistores, que são pequenos componentes das plaquinhas de vários aparelhos eletrônicos, inclusive o celular de vocês tem pequenos resistores, são muito pequenos mesmo, porque hoje em dia todos esses componentes eles são bem pequenininhos e a gente vai entender para que eles servem, né? Aqui eu tenho a resistência de um chuveiro, né? O resistor de um chuveiro, que a pessoa troca quando o chuveiro queima, e aqui em cima também é um resistor de chuveiro, tá? Que é conhecido como resistência. Bom, nos metais, há a presença de elétrons livres. O que é isso, pessoal? São elétrons que eles são fracamente atraídos pelo núcleo dos átomos. Isso quer dizer que esses elétrons eles se movimentam com mais facilidade, né? Porque eles não estão atraídos de forma forte pelo núcleo. E aí, como eles estão assim fracamente atraídos, eles contribuem para a redução da resistência elétrica, ou seja, a corrente elétrica consegue passar por eles com maior facilidade, tá? Então, os materiais que eles têm baixa resistência, eles são chamados de condutores elétricos, como é o caso do ouro, ferro e cobre, que eles são bons condutores, ou seja, os elétrons deles são fracamente atraídos pelo núcleo dos átomos, e aí esses elétrons eles se movimentam com mais facilidade e permitem mais facilmente a corrente elétrica de passar, ok? Já materiais como plástico, borracha, madeira, eles têm a ausência de elétrons livres, ou seja, eles não têm esses elétrons livres. E também eles têm longas estruturas moleculares, ou seja, suas moléculas são muito grandes. Isso vai dificultar a passagem de corrente elétrica. E esses materiais eles vão ter alta resistência elétrica, por isso que eles são chamados de isolantes elétricos, tá? Não dá para conduzir eletricidade através deles. Quando a gente fala de fio, né, de os fios de metal, a gente tem a capacidade de determinar a sua resistência elétrica, tá? De acordo com a espessura dele e o comprimento. Quanto maior for o comprimento do fio, quanto mais longo ele for, maior será a sua resistência elétrica. Quanto mais grosso, quanto maior for a espessura do fio, menor vai ser a sua resistência elétrica, tá, pessoal? Então, olha, alguns equipamentos que produzem calor é por causa da resistência, que nesse caso é a energia elétrica que é convertida em calor por meio do efeito Joule, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, nos circuitos elétricos de praticamente todos os equipamentos que usam energia elétrica, há resistores, como eu havia falado no caso dos celulares de vocês, ou mesmo a televisão, né, computador, tudo isso. E qual que é o objetivo desses pequenos resistores? É ajustar a tensão da corrente elétrica para que todas as partes do circuito funcionem corretamente, não sobrecarregar ninguém, tá? Funcionar tudo direitinho. Então, tem que ter esses resistores aí. Nós podemos calcular a resistência da seguinte forma. Nós vamos usar outra equação. Agora, a equação que nós vamos utilizar é essa aqui. R igual a U sobre I. O que é isso, professora? Vamos lá, vamos com calma que nós vamos pegar fácil essa aqui também, tá? Então, olha, o R aqui significa que é a resistência. Essa resistência, a unidade de medida dela vai ser o ohm, tá? E o símbolo do ohm vai ser a letra grega ômega, tá? Então, no final, a gente vai ter que colocar lá ohm. O ômega, né, para representar a unidade de medida. O U aí vai simbolizar a tensão elétrica, que ela é medida em volts.
E o I vai representar a intensidade da corrente elétrica, que nós vimos anteriormente, que ela é medida em ampere. Vamos a um exercício. Exemplo número 1. Um resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 ampere. Quando submetido a uma tensão de 80 volts, determine a resistência elétrica desse resistor. Então, vamos à resolução. O que nós temos que fazer? Primeiro, vocês já aprenderam. Primeiro passo, nós vamos escrever a equação para que a gente não se perca, né? Então, escrever aqui a equação. O segundo passo, né, é substituir as letras na equação pelos dados retirados da questão. Para facilitar, pessoal, vocês podem fazer isso aqui, ó. Retirar da questão os dados, tá? Então, eu peguei aqui, ó, o I, que é a intensidade da corrente elétrica, eu já sei que essa intensidade é medida em ampere, então eu coloquei ali, ó, 5 ampere, tá? E o U, eu também vou retirar aqui, tá? Que é a tensão, 80 volts, por isso que eu já até destaquei aqui na questão. Vi que é volts, então é a tensão, tá? Tensão. Então, agora eu substitui aqui na questão, tá? Vou substituir aqui os dados na equação. Vou repetir o R, né? Porque é o que eu quero saber, tá? A resistência, que é o R. Então, eu coloquei aqui 80 volts sobre 5 ampere. Então, a resistência vai ser 16 ohms. Só isso, pessoal. A questão é retirar os dados com a atenção da questão. Então, você vê onde estou falando sobre ampere, você vê onde eu estou falando sobre volts, sobre onde é a tensão, onde é a corrente elétrica, tá? E substitui adequadamente, então, isso tudo aqui na minha equação. E eu vou conseguir chegar ao resultado, tá? Destaquei aqui, mas dá para destacar. Qualquer dúvida, é só voltar lá nessa parte para confirmar o que significa cada letra dessa. E aí eu retorno. Façam seus resumos no caderno também. Claro, tem tudo isso aqui no livro, né? Mas podem fazer o resumo de vocês aí no cantinho aí do caderno para ficar mais fácil interpretar o que são cada letra dessa, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante com essa revisão. Estou à disposição para tirar as dúvidas. Podem escrever as dúvidas de vocês para mim. Eu vou estar enviando também a correção de exercícios. Tentem fazer todos os exercícios do livro, tá? Um abraço e até a próxima aula.